Alô? Olá? O que a gente vai falar rapidamente aqui dentro da eletrodinâmica, é uma introdução, talvez, ao principal assunto da eletrodinâmica, que são os circuitos elétricos. O que são circuitos elétricos? São diversos resistores ligados, conectados, formando uma rede, uma malha, e toda essa malha ela é ligada a uma pilha ou bateria, ou até uma associação de pilhas ou baterias. Circulando corrente por toda essa malha, nós temos então um circuito elétrico. O que a gente precisa saber acerca dos circuitos elétricos previamente? Então vamos lá. Primeiramente, dois ou mais resistores estão conectados. Quando conectados através dos seus terminais, indicam uma associação de resistores. Essas associações de resistores, elas podem aparecer tipicamente de duas formas. Ou os resistores estão associados em série, que nós vamos estudar as características de uma associação em série, ou então os resistores estão conectados em paralelo, que também estudaremos as características. Essas duas associações nós chamamos de típicas. Basicamente existem essas duas. Porém, existe uma associação chamada por associação mista. O que seria uma associação mista, então? Seriam resistores associados em série, conjuntamente com resistores associados em paralelo. Toda vez que você verificar num circuito resistores nitidamente associados em série, outros nitidamente associados em paralelo num único circuito, ali você tem uma associação do tipo mista. A análise da associação mista, ela tem como base as características da série e paralelo, tá bom? Quando estudamos circuitos elétricos, é muito comum aparecer o termo REC. O que é a REC? REC é a resistência equivalente ou resistor equivalente. Na verdade, o resistor equivalente é um único resistor. O que é uma resistência equivalente? É uma única resistência que substitui um conjunto de resistores associados. Substituiu, com a mesma eficácia elétrica, um conjunto de resistores associados, um conjunto de resistências associadas. Ali você vai ter um resistor equivalente ou uma resistência equivalente. Existem alguns processos matemáticos para você obter a resistência equivalente de alguns circuitos e que nós veremos posteriormente. É muito importante você entender a teoria da continuidade da corrente elétrica e esses diversos pontos que você vai ver dentro de um circuito elétrico são denotados por nós. O que é um nó? Nesse nó, a corrente elétrica ela bifurca. Quando a corrente elétrica chega a um nó, ela divide. Essa divisão, essa bifurcação de corrente elétrica se dará sempre em um nó. Para que haja divisão, tem que haver um nó. E você vai ver no futuro bem próximo que o nó caracteriza uma associação em paralelo. A teoria da continuidade de corrente elétrica diz o seguinte: somatória, esse símbolo aqui indica somatória, e corrente elétrica, a somatória das correntes elétricas que chegam ao nó deve ser igual, por conta da teoria, à somatória das correntes elétricas que saem desse mesmo nó. Estou mostrando aqui basicamente para você um circuitinho. Nós temos um nó, onde temos aqui dois fios com suas correntes elétricas respectivas, I1 de 10 A e 2, 8 A. Observa que pelo sentido da corrente, essas correntes aqui estão chegando ao nó. Chegam ao nó. Depois do nó, foi dividido em 3 trechos de circuito, onde nós temos para cada trecho I3, 6 A, I4, 7 A
E 5, quanto valerá? Tudo bem? Bom, pela teoria da continuidade da corrente elétrica, quem chega ao nó é I1 e I2. Então, nós teríamos a somatória de quem chega I1 mais I2 igual a somatória das correntes que saem, que são I3, I4 e I5, que é a nossa incógnita. É assim que funciona a teoria da continuidade de corrente elétrica. Não esqueça que você já foi apresentado ao nó. E ele vai reaparecer no estudo das associações em paralelo de resistores. Matematicamente ficaria 10 mais I2, 8, será igual a 6 mais 7 mais I5. Essa é a teoria da continuidade de corrente elétrica. 18 igual a 13 e 5. 18 igual a 13 e 5. A corrente elétrica I5 valerá 5 amperes. Tudo bem? Alguns elementos importantes nos circuitos elétricos, nós vamos ver agora com o propósito de adiantar toda uma parte conceitual que virá mais à frente dos circuitos elétricos. Nós vamos já conhecer e identificar esses elementos de circuito, tá bom? Alguns você já conhece. Como vai aparecer um resistor elétrico num circuito? Essa é a forma que mais aparece de resistores, tá legal? Em termos de simbologia. Está aqui o nosso resistor. Quando aparecer esse símbolo aqui, indica uma fonte de tensão elétrica constante ou uma fonte de DDP constante. Isso aqui é a representação de uma pilha ou bateria. Duas retas paralelas, uma maior, uma menor. A barra maior indica o polo positivo da bateria ou pilha, a barra menor indica o polo negativo da bateria. U indicando tensão elétrica ou DDP. Voltímetro, voltmetro, medidor de DDP, medidor de tensão. Como vai aparecer no futuro um voltímetro dentro de um circuito elétrico? A figura de um voltímetro dentro de um circuito elétrico é essa daqui, tá legal? Um círculo com a letra V indicando voltímetro. Como eu disse para você, a gente está adiantando algo que a gente vai conceituar mais adiante, mas você já aprende a identificar os elementos de circuito quando eles reaparecerem. O voltímetro tem uma característica importante, assim como o amperímetro também tem uma característica importante. Nós vamos ver, como já te disse, num futuro bem próximo. Amperímetro, ampermetro, medidor de ampere. Quem mede ampere, mede corrente elétrica. Como vai aparecer um amperímetro num circuito elétrico? Um círculo com a letra A no seu interior. Apareceu aquela figurinha, você já sabe que ali tem um medidor de corrente elétrica. Você vai ver de que maneira a gente liga um amperímetro no circuito elétrico, assim como um voltímetro também no circuito elétrico, tá bom? Num próximo momento. Fusível, que hoje já foi há um bom tempo substituído pelos disjuntores, tá? O fusível é um elemento de proteção do circuito. Na verdade, como é que funciona o fusível? Ele queima e protege o circuito, tá bom? Essa é a forma que vai aparecer um fusível ou um disjuntor, tá legal? Apareceu essa formazinha com a letra F, vai indicar a presença de um fusível, tá legal? Ele vai queimar com excesso de corrente. Por exemplo, um fusível de 2 amperes, ele se limita a deixar passar no máximo 2 amperes de corrente para o circuito. Superou 2 amperes, ele queima e impede o excesso de corrente elétrica num circuito elétrico, tá bom? Ele protege o circuito. A chave elétrica, que são os interruptores de corrente, não é? A chave elétrica tem duas posições. Quais são os chaveamentos?
Chave fechada, chave aberta. Toda vez que a chave estiver fechada, é essa a figura que vai aparecer, permitindo a passagem de corrente elétrica. Se permite a passagem de corrente elétrica, que chega ao outro lado, vai ser uma corrente elétrica diferente de zero. Vai aparecer normalmente assim a chave fechada. Tá legal? CH ou simplesmente C. Quando a chave estiver aberta, a corrente elétrica chega ao terminal da chave e não atravessa. A chave aberta impede, não permite a passagem de corrente elétrica. Então, do outro lado do circuito, I igual a zero, a mesma simbologia, CH para a chave elétrica. Observe os posicionamentos de aberto e fechado. Todo esse estudo aí agora é a prévia para o entendimento dos circuitos elétricos.